está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Bem, graças a Deus. Só duas histórias daquele que diz assim. Dar o amor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino a viver a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, se tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, eis que Cristo a quer libertar. Tu procura a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, não vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Vamos orar então, vamos orar. Estamos aqui com uma vida para ser sepultada, depois de ser morto para este mundo pecaminoso ao qual vivemos. Esta irmã tem tomado esta decisão, ó Pai, e seguir este caminho com os poucos desprezados do Senhor. Esta de um largo, nesta hora, recolhida, no cemitério, no lugar de sepultamento. E assim nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo ancora esta alma. E não só esta, mas todas as almas que têm decidido tomar este caminho. Que não é um caminho fácil. Não é um caminho facilitoso para andar nele. É difícil, é dificultoso. Mas há um grande rei, um grande guia, que possa nos manter neste caminho firme, segurando em nossas mãos. E assim, Pai, nós colocamos diante de Ti esta pequena reunião que está sendo realizada aqui nesse momento. Como desde diante da fundação do Senhor já viu, virtuoso, e aqui estamos para esta cerimônia. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, no poderoso nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém.
ver se mais pessoas disponibilizam a vir prestar essa homenagem, ser testemunho daquelas pessoas que estão ingressando também na fé, porque é um momento especial, muito mais especial do que quando você nasce, quando você chega a este mundo. Porque quando você vem para este mundo, você já inicia uma vida de pecado, uma trilha de morte. Mas essa decisão de ser batizado da forma correta e bíblica, atendendo então o mandamento, a ordenança do Senhor Jesus, você está nascendo para realmente viver. Então eu penso que é um momento onde alguns irmãos da Irmandade Autoral deveriam colocar o seu tempo nisto, né? A sua fé nisto, a sua alegria nisto, para dar boas-vindas àquelas pessoas que têm decidido também a viver para Cristo, a obedecer o Evangelho. Porque sabemos que a Igreja do Senhor Jesus ficará nesta terra até que o último eleito reconheça e entenda que é também um filho, uma filha de Deus, e que o sacrifício de Jesus Cristo foi por esta pessoa. Quando o último eleito entrar pelos canais exigidos por Deus e for treinado no ensinamento da palavra, então não teremos mais o que fazer aqui nesta terra. Porque a missão da igreja, desde que Jesus deixou a incumbência com seus seguidores, dizendo: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, quer dizer, fazei seguidores, e exigiu que esses seguidores que adentrassem na família de Deus recebessem em suas vidas a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, o nome que ele exigiu, como você pode comprovar nas Escrituras, em todo o livro de Atos, em parte daquilo que foi realizado. Então, num momento como este, aquelas pessoas que têm medo, que podem presenciar, você está sendo testemunha de um grande evento da história do reino de Deus aqui na terra. Aqui temos um bom número de pessoas, mas vocês não podem imaginar quantos anjos enviados da presença de Deus Todo-Poderoso estão aqui para prestigiar esse evento. É um momento que os anjos não conseguem compreender, porque eles não participam do plano da redenção. Eles nunca pecaram, nunca estiveram caídos para serem resgatados, para serem salvos. Então eles prestam uma reverência tremenda ao momento como este, e eles sabem que o chefe deles, o principal deles, o comandante deles, o general deles, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, deixou a glória, deixou de lado a sua posição de co-igualdade com o Pai, porque em tudo ele era igual ao Pai, com a diferença de que ele teve um princípio, Deus deu princípio a seu Filho, e ele se despojou de tudo isto, humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, e quando estava na condição de homem, assumiu a forma de servo, para servir, para lavar os pés dos discípulos, para guiá-los, para alimentá-los, ele próprio se tornando o alimento e se entregando, morrendo, derramando seu sangue para perdoar os nossos pecados. Então é algo que os anjos reverenciam, mas não está na compreensão deles saber o que é um pecador que estava destinado ao inferno, destinado ao lago de fogo, e no entanto, quando reconhece que a vida de Deus está pulsando dentro de si, estas pessoas assumem a responsabilidade diante de Deus, na sua alma, de trilhar o caminho da vida, de voltar para a casa do Pai, de voltar para o lugar de onde veio. E estas pessoas só reconhecem isto através da pregação da palavra, da ministração da palavra. Por isso é importante a evangelização, é importante a pregação da palavra de Deus, e mais importante que essa pregação da palavra seja acompanhada com uma vida, com exemplo, com atitudes cristãs. Então, meus amigos, vocês que estão aqui, lá fora, vocês conhecem a doutrina que ensinamos, conhecem a forma apostólica de pregar sobre a palavra de Deus,
e temos feito de tudo para levar isso para adiante, sabendo nós que são poucos que crerão na forma correta, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos que encontram isso. Vocês conhecem nossa forma de ensinar, tudo que pregamos fica registrado, para que ninguém tenha desculpa que não teve a oportunidade de ouvir, ou que não deixou de cumprir isto ou aquilo porque não foi explicado. Mesmo vocês que não podem participar de todos os cultos, mas você pode depois ouvir cada um deles. Então, em um momento como este, sabendo que mesmo uma pessoa que se candidata ao batismo conhece a ministração da palavra, então nós não temos muita coisa para dizer, porque já houve tudo na igreja, na pregação que fazemos toda semana. Então eu quero me ater nesse instante apenas para ler uma parte das Escrituras em uma linguagem fácil de compreender. Então enquanto eu leio, vocês verão que é como se estivesse pregando, como se estivesse ministrando, não é? Porque uma coisa é você ler a Escritura, outra coisa é comentar. Para um momento como este, eu escolhi uma tradução da Bíblia, que será como se estivesse comentando ou pregando a palavra de Deus para vocês. Então prestem bem atenção para o que vamos ler no livro de Romanos, a partir do capítulo 5 e o versículo 12 a seguir. Vocês conhecem a história de Adão, de como ele nos lançou no dilema em que estamos. O primeiro pecado, depois da morte. E ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus, em tudo e com todo mundo. Mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus a explicasse em detalhes a Moisés. Até os que não pecaram como Adão, que desobedeceu ao mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, a separação de Deus. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dela. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imagine a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte, mas sobre os muitos pecados que se seguiram veio a sentença de vida. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imagine o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos, esse dom de vida extravagante, esta restauração total, providenciada pelo homem Jesus Cristo. Aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problema com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mas que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem, Jesus Cristo, disse sim a Deus e consertou tudo que estava errado. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve nem tem chance de competir contra o perdão poderoso que achamos, graça. Não disputa entre o pecado e a graça. A graça vence com facilidade o pecado. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. E o que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não.
Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na fila ou na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça. Uma nova vida numa nova terra. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemos-nos para um mundo cheio de luz, de nosso Pai. E assim podemos ver por onde estamos indo no novo país da graça soberana. Mais claro que isto, impossível. Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo. Um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluídos também em sua ressurreição, que nos traz vida. Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, isso foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final. Nunca mais ela terá a última palavra. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo. Agora vivo, ele traz Deus a nós. De agora em diante, devemos pensar assim. O pecado fala uma língua morta, que nada significa para nós. Deus fala a nossa língua materna e entendemos cada palavra. Todos estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas como um antigo modo de viver. Abracem de todo o coração e o modo de Deus agir. Lembrem-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo na velha tirania, estão vivendo. Se é uma vida em liberdade, Jesus disse, se o Filho vos libertar, sereis livres. Isso significa que não haverá nenhuma imposição sobre vocês. Não temos o direito de ditar regras, de impor costumes, de impor modos de viver, porque a graça traz uma libertação total. E assim você aprende a servir a Deus porque ama a palavra de Deus, porque ama a Deus, porque reconhece que Jesus fez tudo por você. Então o mínimo que você pode fazer é viver uma vida que o agrade. Não temos nenhuma proibição, não nos proibimos de nada. Cada um é responsável pela sua própria vida. Somos acostumados a ouvir apenas as pessoas dizer o que você não pode fazer. É bom que cada cristão aprenda pela palavra de Deus que ela pode fazer. Ou você apenas pensará em Deus como um ser terrível, da mesma forma que o povo da antiguidade, que vivia sob a escravidão da idolatria, tinha medo dos ídolos que eles mesmos criavam. Mas o nosso Deus nos traz a uma vida de liberdade em Cristo Jesus. E esta liberdade te dá um poder de escolha. E esse poder de escolha, você diz, eu decido viver corretamente para o meu Deus. Amém. Não haverá ninguém olhando a vida de quem quer que seja. Não haverá alguém olhando para ver se você está vivendo certo ou não, porque a responsabilidade é sua diante de Deus Todo-Poderoso.
Nosso único compromisso é pregar a palavra de Deus tão duro quanto podemos, mostrar o que é o pecado, mostrar o que é o erro, mas, no entanto, a decisão de viver corretamente depende unicamente de vocês. Mesmo aqueles que convivem na igreja, mesmo aqueles que estão em comunidade, entenda, haverá sempre 3 classes de crente. E não sou eu, não é um papa, não é um padre, não é um pastor, não é um apóstolo que vai dizer a você que tipo de classe você é. Você por si próprio, olhe-se no espelho da palavra e veja se você está sendo um crente genuíno, se você é um crente incrédulo, ou se você é apenas um João ou Maria, vai com as outras fumando quadrado. Com essas palavras eu quero encerrar essa parte, porque eu creio que já falei até demais, e para quem sabe ler, um pingo é letra. Não é? Um pingo é letra. Então encerro por aqui, porque temos muitas pregações já prontas, né? E eu não posso aproveitar uma oportunidade dessa para cansar vocês, porque afinal de contas, viemos aqui para enterrar alguém que morreu. E tem que ser enterrado logo, porque não pode passar da hora. Não é mesmo? Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Não é? E o irmão Vicente, que fez a oração inicial, faça a oração final. E vamos descer as águas e ver quem vai seguir. Senhor Deus, te agradeço pelo que ouvimos, desse dia. Não foi nada mais, nada menos do que a tua palavra. Ela é o nosso conforto, é o nosso consolo. Ela que nos guia e tem nos guiado aqui nesse dia. Ó Pai, para contemplar este acontecimento que está sendo realizado nesse lugar. E isso ficará gravado na memória de muitas pessoas, ó Deus. E assim nós colocamos esta vida como a irmã Fátima, que tem tomado essa decisão em seu coração, sem esforço, sem cutucões de quem quer que seja, mas olhando pela vida, ó Pai, da vida de sua família, a vida das pessoas que têm rendido a Ti neste momento, ela tem tomado a Tua decisão. E é o Senhor que vai levar ela a uma perfeição, ó Pai, através de Tua palavra. Tome esta vida em Tuas mãos e o abençoe. E que assim ela possa ser beneficiada com a Tua palavra. E, ó Pai, que possamos reinar junto naquele dia. Amém. Estar abraçando um ao outro. Amém. E dizendo, valeu a pena chegar até aqui. Amém. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. No nome de Jesus Cristo, agradeceremos por a sua glória. Amém. Amém. Graças. Você segura aqui. Vocês sabem, nós não batizamos crianças. Porque criança não tem por que se batizar. Não é necessário. Uma vez que batismo é para quem se arrependeu de pecado. Arrependemos que cada um de nós seja batizado em nome de Jesus Cristo, isso é o apóstolo Pedro. Uma criança não tem por que se arrepender. Ela não cometeu nenhum pecado. Ela é uma pecadora porque já nasceu, já foi formada em iniquidade. Ela traz em si o pecado original através dos pais, através de Adão, como nós lemos na Escritura. Adão colocou todo mundo nessa situação quando ouviu a voz da esposa, que por sua vez tinha ouvido a voz da serpente, e por sua vez contradisse a palavra de Deus. Não é? Mas o que entendemos pelas Escrituras é que uma criança não há batismo infantil nas Escrituras, não existe. A Igreja Católica que inventou essa coisa é para poder todos, já quando nasce inocentemente, ela já amarra com a sua tradição. Vê? Jesus, ele ao 8º dia de nascimento, ele foi para o templo e foi apresentado ao templo. Foi dedicado no templo, apresentado diante de Deus. Mas ele só se batizou com 30 e poucos anos de idade. A diferença do batismo de Jesus para o nosso é que Jesus não tinha do que se arrepender, ele não tinha pecado. Filho de Deus, imaculado Filho de Deus. Mas ele precisava ser batizado porque ele era o cordeiro do sacrifício. E antes do sacrifício ser imolado, antes do cordeiro ser imolado, o sacerdote tinha que lavar ele. Por isso, quando ele foi para as águas, para ser batizado por João, João disse, eu não sou digno de fazer isto, né? Eu que deveria ser batizado por ti. E Jesus disse, não, é melhor ficar quieto, faz o que tem que fazer, porque é necessário cumprir a justiça. E seria o que Deus estabeleceu para o cordeiro de sacrifício ser lavado. Por isso que Jesus foi batizado. Eu e você
quando chegamos a uma certa idade, que conhecemos o bem e o mal, e podemos tomar uma decisão por nós mesmos, é quando você diz assim, não, eu preciso dedicar minha vida para Deus, não, o mundo não tem o que dar para mim, já deu, né? Já deu o que tinha de dar e não é nada bom, já sei como será o final daqueles que seguirem os ditames do mundo, então eu quero a vida eterna, porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha salvação? Verdade. Aí quando você tem essa consciência que é um pecador e que necessita do perdão, da graça de Deus, aí você diz, eu quero também ser batizado. Amém. Aí nós não podemos negar o batismo para aqueles que desejam. Não é? Em algumas igrejas, só para explicar essa parte, em algumas igrejas, a pessoa quando diz que quer ser batizada, eles dão um curso para aquela pessoa, fica meses e meses estudando sobre batismo, dando curso teológico, explicando as normas da igreja, aquela coisa toda. Não encontramos isso na Escritura. A preparação para ser batizado é você dizer, eu me arrependo da minha vida de pecado. Amém. Você pode dizer, mas eu não faço nada, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Só em você está vivo, só em você está pensando. Você peca todos os dias por atos, palavras e pensamentos. Verdade. A oportunidade que o batismo te dá é que todos os teus pecados passados estão perdoados. É como se tua vida estivesse registrada desde o teu primeiro gritinho quando você chegou na terra. Porém, esta parte suja da tua vida, quando você se arrepende, confessa seus pecados diante de Deus e é sepultado nas águas pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, então todos os teus pecados, não importa o que você fez, não importa, tudo aquilo diante de Deus deixou de existir. Ele diz assim, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. É jogado, como diz o profeta do Antigo Testamento, no mar do esquecimento. Você até pode se lembrar do seu passado. Alguém pode ainda apontar o dedo sobre o teu passado. Porém, diante de Deus, aquilo não existiu. Você se torna uma nova criatura com a oportunidade de começar de novo. Amém. Amém? Amém. Então, Amém. vamos. Foi preparar um lugar de repouso te chamará para casa descansar, como salvo do mundo enganador. Ei, mas tá frio. Desejamos ir lá. Tchau, Fátima. Tchau, velha Fátima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, velha Fátima. Tchau. Quando não joga terra, não me jogar terra quando o defunto vai ser enterrado. O Senhor, vai enterrar todo nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor, Reino que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontramos lá. Graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo, estamos nesta hora reunidos em tua presença. Tu disseste, quando tivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria presente. Cremos que tu estás aqui, Amém. Neste momento tão especial, quando tua filha reconhece que é filha tua. Amém. Ela veio do céu e que deseja voltar para lá. Pai bendito, pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe a vida da irmã Fátima, dessas pessoas que aqui estão presentes para iniciar este ato. Eles dizem testemunho sobre uma futura geração, os nossos filhos, os nossos colegas que aqui estão presentes, e isto passado do Pai para nós. E há um momento especial onde a pessoa pode receber de ti o perdão que foi otorgado na cruz. Graças a Deus. Derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Nós te agradecemos por isso.
ti, Jesus Cristo. Amém. Fátima, tu crê na palavra de Deus? Tu crê que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos teus pecados? Tu crê que o sacrifício de Jesus Cristo foi por você também? Está disposta, irmã Fátima, a honrar a palavra de Deus e viver uma vida dedicada ao Deus Todo-Poderoso? Irmã Fátima, diante de Deus e dessas testemunhas que aqui está, eu, como ministro do Senhor, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para perdão dos teus pecados. Amém. Amém. Graças a Deus. Levanto consigo. Bem-vindo, irmã Fátima. Bem-vindo, irmã Fátima. Salvador. Este nome dá conforto. Seja no lugar que for. Nome bom. A esperança do porvir. Afirma. Quem mais, Edilson? Tem mais lá. A esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a alma pelo alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom. Tchau, irmão Marizete. Tchau, Marizete. Tchau, espelha, Marizete. No porvir, este nome leva sempre para bem te defender. Ele ama ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Graças a Deus. E Graças. pelo nome, para ficar bem consciente do teu nome, porém, diante de Deus, esse não é teu nome. Todos os filhos de Deus, por herança, recebem o nome do Pai. Amém. O nome do noivo é Senhor Jesus Cristo. O nome da noiva é Senhorita. Amém. Verdade. É a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro. A igreja. E todos aqueles que fazem parte recebem o mesmo nome que Jesus recebeu. A Bíblia diz, Paulo diz que eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família do céu e da terra tomam conta. Por isso a importância, Marizete, de receber a invocação no nome do nosso Deus, que é Senhor Jesus Cristo. Tu crê que Deus, o eterno soberano do Senhor, chegando à plenitude dos tempos, para ser a propiciação dos teus pecados. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, para que ficasse limpa diante de Deus. A irmã está forte, irmã Marizete. Aí, enquanto viver nesta terra, testificar desta verdade, que és uma filha de Deus e que não és deste mundo, que não estás aqui para servir ao pecado, mas servir ao Deus Todo-Poderoso, o doador da vida. Irmã Marizete, Deus, dos anos, das testemunhas que aqui eu te batizo, no nome do Senhor Jesus Graças Cristo, a Deus. para perdão dos teus pecados. Amém. Amém. Levanto consigo o nome. É bem-vindo, irmã Marizete. Bem-vindo. Graças a Deus.
nosso Salvador. Esse nome leva surdo, seja num lugar remoto. Toque fundo, cadê? Próximo. Doce a fé. Isso aqui tá bom. A esperança do porvir. Nome bom. Ver que o governo tá dentro da água ainda. Doce a fé. A esperança do porvir. É um ato rápido, simples, mas Jesus disse: quem crê e for batizado Amém. será salvo. Amém. Deus os abençoe. Amém.